Quem saber? A história do mangá Next Dimension é a continuação canônica da saga de Hades clássica e conta com o roteiro e traço do autor original, o mestre Masami Kurumada. E Next Dimension foi anunciado no começo de abril de 2006, com a publicação de um prólogo no dia 27 de abril do mesmo ano, nas páginas da revista japonesa Weekly Shonen Champion da Akita Shoten. A história foi intitulada Sanseiya Next Dimension Meio Shinwa, e inicialmente o mangá caminharia em paralelo ao mangá Lost Canvas, que foi anunciado na mesma época, sendo que a ideia inicial era contar uma mesma história de duas visões diferentes, mas isso tudo se perdeu com o decorrer dos anos de publicação. E também devido à falta de periodicidade que Next Dimension tinha, sendo assim The Lost Canvas tomou seu próprio rumo, tendo seus capítulos publicados mais frequentemente e, é claro, sendo escrito e desenhado pela mangaka Shiori Teshirogi. E o mangá Next Dimension também foi criado para sobrepor a história do filme Prólogo do Céu, que é desconsiderado da cronologia canônica da série. E como vocês devem saber, o filme Prólogo do Céu era para ser o primeiro de uma trilogia que foi cancelada devido à aceitação ruim que os fãs tiveram quando esse filme foi lançado. Eu mesmo fui um desses que não gostou muito da história de Prólogo do Céu quando eu vi pela primeira vez, mas depois de reassistir várias vezes, esse se tornou o meu filme favorito de toda a franquia. E no Brasil, o mangá Next Dimension é publicado pela editora JBC, porém é bem difícil encontrar os primeiros volumes hoje em dia. E eu vou deixar um link com alguns volumes ainda disponíveis para a venda e com desconto, para quem se interessar, na descrição do vídeo. Mas agora vamos direto para essa super história de ND. Tudo começa com uma recapitulação da luta dos Cavaleiros de Bronze, Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, Shun de Andrômeda e Ikki de Fênix, todos trajando suas armaduras divinas e enfrentando o deus do submundo Hades. Aparentemente, eles não estão sendo páreos para Hades, mas em um determinado momento da luta, o deus reconhece Pégaso, dizendo que já lutou contra ele no passado em outra encarnação. Nisso aparece a imagem do antigo hospedeiro de Hades em um jardim florido. Nessa época, Doku e Xion eram cavaleiros de bronze, apesar de suas constelações não serem citadas. E provavelmente Doku era da constelação de Dragão e Xion era da constelação de Escultor, sendo uma armadura considerada perdida nos tempos atuais. E naquela época o mestre do santuário, cujo nome não foi divulgado, nomeou os dois a Cavaleiros de Ouro, para que eles ajudem na luta contra Hades. Doku quer partir imediatamente para os Elísios, local onde está Hades, mas Xion tenta impedi-lo, e os novos Cavaleiros de Ouro iniciam assim uma luta entre eles, cada um disparando seus respectivos golpes, sendo o Cólera dos 100 Dragões e a Revolução Estelar. Os dois começam a conversar e sabem que se continuarem começarão uma guerra de 1000 dias. Xion assume que não poderá fazer nada para impedir que Doku vá até onde Hades está. E o jovem Cavaleiro de Libra fala que este é o momento certo para matar o deus do submundo. Xion explica que o próprio mestre do santuário disse que a Guerra Santa contra Hades poderia começar a qualquer momento e entende que deve ir ajudando Doku. Então os dois partem para onde Hades estaria. Chegando lá, Doku é imobilizado por um jovem loiro. Xion não tem dúvidas de que este jovem é na verdade Hades, que já encarnou na Terra e escolheu como hóspede um garoto de coração puro. Curiosamente, o jovem ajuda Doku curando seus ferimentos, e o Cosmo Ameaçador sumiu, e aproveitando-se desta brecha, Xion resolve atacar o menino, e de repente surge um outro garoto chamado Tema, gritando para que eles parem, e perguntando o que queriam com seu amigo chamado Alone. Então logo o Tema parte para cima dos dourados, que se defendem com facilidade, mas neste meio tempo o garoto consegue fugir em seu cavalo, levando o jovem Alone, que era um alvo dos cavaleiros dourados. De repente um barril que estava preso no cavalo cai, revelando assim a urna da armadura sagrada de Pégaso. Tema pergunta para Alone se ele não se machucou na fuga, e o garoto diz ter pequenos arranhões. Ao se virar para Alone, Tema vê a figura do terrível deus do submundo, Hades, mas pensa ser apenas uma alucinação terrível. Neste momento ele percebe que um barril que carregava junto de si caiu e diz que tem que voltar para recuperar o seu conteúdo. Ele volta, mas quando Tema encontra o que queria, os Cavaleiros de Ouro já estão ao lado da urna da armadura de Pégaso. Doku pergunta se o rapaz sabe o que tem dentro daquela urna, e Tema responde que não, mas sabe que só deve abri-la quando se deparar com o verdadeiro mal. Ele então abre a urna e veste a armadura de Pégaso.
O próprio garoto se assusta com aquilo, mas os Cavaleiros de Ouro explicam que é uma armadura sagrada. Neste meio tempo, Alone é atraído para uma construção e lá dentro o frágil menino encontra uma espada. Ela o atrai tanto que ele acaba sendo surpreendido por uma moça conhecida como Pandora. Ela então revela que ele é o Imperador Hades. Alone reluta, mas ela pede para que ele retire a espada daquela pedra, pois isso provará que ele é Hades. Enquanto isso, Tema discute com Doku, mas logo Xion derruba o Cavaleiro de Bronze. Doku ainda diz que quer levar Tema para treinar no santuário, mas Xion fala que ele só quer saber quem deu a armadura de Pégaso ao rapaz. Nisso ambos sentem o despertar de Hades. Alone já havia conseguido retirar a espada. Caído, o garoto Alone pede a ajuda de Tema, mas isso não passa de um sonho do Cavaleiro de Pégaso. Mesmo assim, o rapaz corre para ajudar o amigo, enquanto Pandora anuncia o despertar dos 108 espectros e o surgimento do castelo de Hades. Xion e Doku preveem o surgimento completo de Hades ao ver aquele castelo. Eles tentam impedir Tema, que acaba os ignorando sem saber que no castelo não terá força alguma para lutar. Já perto do mausoléu onde Alone estava, Tema chega e fala com seu amigo. Eles chamam por Alone, que o ignora, e ao tentar se aproximar do seu amigo, Pandora o derruba com seu poder. Logo após isso, 3 soldados de Hades aparecem e começam a agredir o Cavaleiro de Pégaso, que tenta reagir sem sucesso. Os Cavaleiros de Ouro ajudam o Pégaso e aconselham todos a irem embora, pois o campo de força de Hades diminuiu suas forças para 1/10. Tema diz não se importar e fala que seu mestre não lhe ensinou a deixar amigos para trás. Xion e Doku perguntam quem o treinou e o Cavaleiro de Pégaso responde que o nome do seu mestre é Suikyo de Taça. Os Cavaleiros de Ouro se surpreendem, já que eles foram amigos de Suikyo na infância, mas se recordam que há pouco tempo, em uma investigação sobre Hades, ele havia sumido. Neste meio tempo, surge Vermir de Griffon, que derruba Tema e depois abate também Doku e Xion. Vermir é devastador e ele controla com sua poderosa técnica os 2 Cavaleiros de Ouro, porém Tema interfere, atacando o juiz. Nada acontece devido ao campo de força de Hades, mas o espectro de Griffon decide acabar com tudo e matar os 3 Cavaleiros de Atena. Aparece então o espectro de Garuda, um dos juízes do mundo dos mortos. Ele avisa para Vermir que a Pandora quer a sua presença, e os Cavaleiros de Atena reconhecem a voz do espectro de Garuda. Quem seria ele? Ele é nada mais nada menos do que Suikyo, o antigo Cavaleiro de Taça. Vamos começar com uma lembrança de Alone durante uma tempestade se abrigando em uma pequena casa. De repente, Tema entra de forma brusca no local. O fogo da lareira parece insuficiente para os 2 meninos. Alone joga suas ferramentas de pintura na lareira, fazendo o fogo aumentar. E após isso, ele dorme e Tema se aproveita deste momento para roubar as coisas do bondoso garoto. E no caminho da fuga, ele encontra um homem que o leva de volta para aquela casa. Esse homem é Suikyo, e ao voltar, Alone fica feliz ao ver que Tema estava bem, e então Suikyo aquece as crianças com seu cosmo. Mas de volta à batalha, Suikyo diz que o mundo só pode ser limpo por Hades. Vermir de Griffon estranha Suikyo não matar logo os Cavaleiros de Atena e diz que duvida que seu companheiro faça isso, tendo em vista que eles já estiveram do mesmo lado. Suikyo resolve então arrancar a cabeça de Tema, mas um soldado aparece e diz que os 2 juízes têm a presença exigida no castelo de Hades. Ambos vão e deixam os 3 cavaleiros para o espectro soldado matar, já que estavam desacordados e sob o efeito da barreira de Hades. Quando aquele espectro está prestes a matar Tema, o cavalo do garoto acaba salvando todos e revelando em seguida a armadura de prata de Taça dentro do outro barril que ele carregava. Tema acorda e vê Doku e Xion bem. Os 2 explicam que o cavalo chamado Pégaso, que era de Tema, o salvou. Doku explica que a armadura de Taça era utilizada por Atena em momentos especiais durante a mitologia e por isso quem tomasse tal água de sua taça teria seus ferimentos curados. Porém eles observam mais uma das qualidades da armadura, que é a de mostrar o futuro. Doku estranha ao se ver velho no reflexo. Xion se vê como o mestre do santuário, porém não conta isso a ninguém e Tema não entende quem é aquele homem parecido com ele que está numa cadeira de rodas. Doku e Xion são repreendidos pelo Cavaleiro de Ouro Ox de Touro, que diz que eles não poderiam mais agir sem pensar e atacar Hades como fizeram anteriormente.
Tema está lá, mas é ignorado também. Ox golpeia os Cavaleiros de Ouro novatos com seu golpe Grande Chifre, mas Tema intervém. O Cavaleiro de Bronze é derrubado com violência pelo Guardião da Segunda Casa Zodiacal. Quando Ox resolve atacar os três novamente, surge então Izo de Capricórnio, que ignora Ox e os derruba penhasco abaixo ao cortar o chão com a sua Excalibur. Lá embaixo, os três conversam e resolvem treinar mais para ficarem mais fortes, sendo que Doku e Xion queriam lutar contra Hades e Tema para salvar Alone e Suikyo, seu mestre. Enquanto isso, os Cavaleiros de Ouro, Ox e Izo conversam sobre a Guerra Santa e discutem o porquê de Hades já estar reencarnando e Athena ainda não. Izo vê a armadura de taça trazida por Doku e Xion e, sabendo da propriedade dela refletir o futuro, resolve olhar para ela na tentativa de descobrir onde Athena estaria. Eles acabam vendo Seiya sendo empurrado por Saori em uma cadeira de rodas no ano de 1990. É então que o passado e o futuro irão se misturar. No presente vemos Saori que coloca uma pulseira de flores em Seiya. Ela diz que esta pulseira o protegerá e Shun aparece, carregando a urna da armadura de Andrômeda nas costas. Athena conversa com Shun e pergunta sobre os outros Cavaleiros de Bronze. Ele responde dizendo que não sabe o que aconteceu com eles, mas sabe que eles ainda estão vivos. E de repente, Shun percebe que algo está errado com Seiya. Ele questiona Saori, perguntando se ele está vivo ou não, já que ele não consegue sentir o cosmo de seu amigo. Saori fala que a espada de Hades ainda habita o peito de Seiya e Shun fica sem entender. Então ela explica: Hades feriu Seiya com a sua espada amaldiçoada, que nada mais é do que uma espada invisível utilizada pelo Senhor dos Mortos para amaldiçoar os humanos. Como Pégaso vem impedindo seus planos de conquistar a Terra desde as eras mitológicas, ele se aproveitou do momento em que Seiya me salvou e o feriu gravemente. Agora ele tem 3 dias de vida apenas, já que a espada continua se movendo e então atingirá o seu coração. Esta é a maldição de Hades. O Cavaleiro de Andrômeda pergunta o que eles podem fazer para salvar Seiya, e Saori alerta que eles não têm muito tempo, mas tentará falar com alguém. O Cavaleiro resolve acompanhar Saori e os dois vão até o Star Hill, o local onde os mestres do santuário ficam para ver as estrelas e prever o futuro das próximas gerações. Saori diz que aquele local é também o local mais próximo da Lua. Andrômeda fica espantado e Athena então falava: vamos encontrar a minha irmã mais velha, a deusa Artemis. O chão começa a tremer e o espaço-tempo começa a se distorcer. Os dois chegam em um lugar acima das nuvens, sendo o Olimpo. Shun veste a sua armadura e Saori percebe que ela voltou a ser uma armadura de bronze e explica o fato das armaduras divinas terem voltado a ser armaduras de bronze, quando uma armadura é banhada com o sangue de Athena e o cavaleiro eleva o seu cosmo até o infinito e deseja muito a vitória, ela se torna uma armadura divina. Porém, quando a missão é concluída, ela volta à sua forma anterior. Shun diz que se sente melhor vestindo a armadura de bronze, já que ele saiu vitorioso de muitas batalhas com ela, sempre protegendo Athena. Saori diz que chegou a hora dela proteger Shun e resolve partir para o templo de Artemis. E então voltamos na história 240 anos no tempo. Ox e Izo são surpreendidos por um homem de cabelos vermelhos, sendo esse o antigo Cavaleiro de Ouro de Virgem, e seu nome é Shijima. Ele diz que sente um cosmo bem distante se aproximando rapidamente deles, e esse seria o grande cosmo de Athena. Shun e Athena estão indo em direção ao templo de Artemis, mas eles se perdem, e de repente uma coruja surge e se transforma em uma mulher velha. A mulher se apresenta como Hecate, a bruxa da lua, e questiona onde os dois estão indo. Os dois respondem dizendo que querem ir ao templo da lua. A bruxa pergunta o que 2 humanos querem fazer no templo lunar, e Saori então se apresenta como Athena e responde dizendo que quer encontrar a sua irmã. A velha começa a cheirar então Saori, reconhecendo-a em seguida, e para deixar Shun e Saori passar, a velha pede algo em troca. Ela retira uma adaga da sua roupa e diz que quer um pedaço do cabelo de Athena. Ela explica que se ferver o cabelo de Athena com água e tomá-lo em seguida, a pessoa ganhará uma longevidade de 100 anos. E Shun não aceita o que a velha quer, mas Saori acaba aceitando por 2 motivos. Ela primeiro diz que já queria cortar o seu cabelo curto antes, e o segundo porque é a única forma deles saírem daquele labirinto e chegarem ao templo de Artemis.
A velha corta o cabelo de Saori e então some, juntamente com Akira e Labirinto. Shun e Athena partem e finalmente chegam ao templo de Artemis. Lá eles são atacados por flechas e o cavaleiro utiliza a sua defesa circular e salva Athena. Em seguida, lindas mulheres aparecem segurando arcos de flecha. Elas são as satélites, as guerreiras lunares. E de repente uma outra mulher aparece, a líder delas e serviçal de Artemis, e se apresenta como sendo Calisto.